Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho na Rede aqui. É minha música aqui no celular. Não tirei, não pus no mudo, né? Eu tô ouvindo duas vezes aqui. É que a gente acompanha pelo celular também. Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na nossa rede Amigo Espírita. Que satisfação poder estar aqui mais uma semana. Muitas coisas acontecem em 7 dias, não é isso? Muitas coisas acontecem. São idas e vindas, acertos e erros, mas de todo modo faz parte do nosso processo evolutivo, né? Que bom poder estar aqui. Que bom até experimentar algo que não é tão bom. Que bom poder agradecer por aquilo de bom que nos ocorre, não é isso? Então eu fico contente de poder estar aqui mais uma vez, ter ganhado esse merecimento, né? De estar aqui mais uma semana. A gente está aqui inteiro, conseguindo falar, conseguindo ouvir, conseguindo raciocinar, ainda com o teto sobre a cabeça. A Estela que está tomando um cafezinho, vocês estão ouvindo o barulho do cafezinho dela aqui? Não, mostra aí para o pessoal aí. Vê se alguém quer tomar um gole aí. Será que alguém tá afim? Deixa eu colocar aqui, aqui, ó. Hoje é pretinho. Tá saindo uma fumacinha aqui maravilhosa, aquele cheirinho de café. Vocês estão servidos ou não? Espero que sim. Espero encontrar todos muito bem. E agradecendo, inclusive, vocês terem estado comigo na semana passada. Eu aqui sozinho. A Estela foi fazer lá aquela... Como é que chama aquilo? Amostra cultural. Amostra cultural da Lívia. da Lívia. Trabalhinhos da Lívia. Então. E aí agora já passou. Agora as meninas estão de férias, estão todo mundo dormindo aqui. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos para o nosso 20º Evangelho na Rede. Nosso 8 de julho de 2025. Muito bem-vindos. E bom dia, gente. Viu? Você anda aqui agradecendo até as coisas ruins. Eita, Deus me livre, você anda. Mas é verdade, né? Quem aí já não passou algum trupico, um tropeço na vida e depois você fala assim, poxa, eu fiquei mais esperto. E essa não é a palavra. Na verdade, a gente fica mais generoso, a gente fica mais paciente, nós ficamos mais fazendo parte assim de uma compreensão que às vezes quando você vive uma vida sem problemas pequenos, você acaba não se identificando com a maioria das pessoas, que são pessoas que vivem problemas grandes. Então, isso também faz parte dos agradecimentos, não é? E aí passa o problema e você fala, nossa, Senhor, muito obrigado. E aí você também lembra assim, poxa, faz tempo que eu não agradeço desse jeito aqui, ó, com esse fervor. Então, bora lá, né? Bora para começar mais uma semana. Então, semana passada vocês aguentaram o Sander sozinho aí. Tiveram que me aguentar, né? Tinha alternativa, né? Não tinha nada aqui, amor. Tinha nada. Vou colocar um boneco aqui. E vamos para mais uma semana de estudo. Agradeço muito a presença de vocês aqui, porque nós entendemos que são mais 1, 2, 3 pessoas. Nós sempre temos mais de 100 aparelhos ligados juntos, de pessoas que estão buscando ser melhor para transformar aí o planeta Terra em um lugar melhor. Muito obrigado, viu? Jesus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos então ao nosso momento da oração. Tirar aqui os bons dias e o momento da oração. Senhor Jesus, nosso coração nesse momento está aberto para as mensagens que virão de nosso Evangelho, dos Espíritos amigos e abertos também às instruções dos benfeitores que cercam o nosso lar e a nossa mente, a fim de que possam fazer em nosso benefício o trabalho deles, de nos ajudar a sermos mais calmos, mais serenos, pacíficos, tirando, Senhor, de nosso coração a ansiedade, a mágoa, a revolta, a indignação. Mestre, de nós fica a gratidão por poder estar aqui, junto de tantos outros que buscam essa mensagem. Que possamos, Senhor, caminhar sempre assim, lado a lado, juntos, com o desejo de melhorar, para assim transformar o planeta Terra em um lugar melhor. Mestre, abençoe quem não pôde estar aqui e abençoe as pessoas que são ricas ao nosso coração, que nós temos saudades, pois estão em planos superiores, estão em outros lugares, estão fora de nosso abraço físico.
Do mais, só fica a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Gente, coincidentemente hoje, eu peguei esse livro aqui, ele tá despingolando. Aqui, eu já coloquei três adesivos nele e o bicho ainda tá querendo cair. Heróis da Resistência. E chama Coragem. É de Chico Xavier, Psicografia por Espíritos Diversos. Acho que é difícil a gente não trazer algo do Chico aqui. Coragem. Quem não precisa, não é? E aí eu peguei e falei Inclusive, assim... tem um livro novo que o Fábio vai trazer para nós lá de Pedro Leopoldo. Ai, que legal. Que é um livro que a gente não tinha até então. Então é assim que a gente Vai ganhar o chegar presente, aqui. nós lemos Ele aqui. esqueceu de dar para nós ontem, o Fábio. Ó, E a e aí Michele. eu abri e falei assim, aonde eu abri hoje eu vou usar. Abri e tá escrito Nossa Casa, olha só. E o trecho do Evangelho hoje começa, muitas moradas na casa do meu pai. Incrível, né? Então Sempre vamos lá. Tem um nome aí junto, tem um nome, uma palavra. É idêntica. legal demais, né? E do capítulo 10 do livro Coragem, se chama Nossa Casa, a mensagem é: a mente é a casa viva, onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Moramos em espírito, onde projetamos o pensamento. Respiramos o bem ou o mal, de acordo com as nossas preferências da vida. Na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Emmanuel. Pois é, a mente é a Top nossa 10, casa, né? hein? Top 10. Quer saber onde é a tua casa mesmo? A verdadeira é aqui, ó. É aquela que você vai levar contigo. Do outro lado também. É aquela que você mora dentro. Você mora dentro da sua mente. Você mora dentro de um ambiente que nem nós estamos aqui agora, físico, mas é um ambiente provisório. Você não vai morar para sempre nesse lugar, né? E eu pensei exatamente o que a Rosângela Monzani está dizendo aqui, que esse livro é bom para pessoas em depressão. Essa mensagem, ela traz assim, ela acabou de falar para nós que você, como o Oceaner disse, você está em um lugar ruim, mas você só está sentindo que é ruim porque está aqui o comando, não é? Porque nós vemos muitas pessoas em situações muito difíceis que elas estão leves e serenas e tranquilas. Então, meu irmão e minha irmã, cuida daqui, ó. Tristeza, qualquer tipo de coisa que você está sentindo, é daqui que vem o primeiro comando. Não é a circunstância, não é o acontecimento, é aqui, ó. Eu revivendo os acontecimentos todo dia, toda hora, né? É saber conseguir filtrar, né? Uma situação adversa, conseguir neutralizar, né? O mal ou o desequilíbrio que é o que ocorre. Deixa eu deixar, maravilhoso dizer Acabou isso. Deixando. Subir para cima, né? Esquentar o calor. É isso Deixa aí. o Sander deixar, peraí, gente. Quero deixar aqui registrado o meu beijo especial à nossa amiga, minha amiga desde quando eu era menino, né? A Marisa Lourenço Matarazzi, o Daniel. A Marisa está aqui nos assistindo agora. Deixou até um que assim seja aqui no Facebook. Marisa, um beijo grande para você, para o Daniel, para a Roberta, o nosso querido Dani também, que é o filho dela, o Daniel Matarazzi, filho. Nosso registro, nosso carinho pelo nosso inesquecível Rafael Matarazzi. A gente falou dele aqui na época, né? O seu desenlace que fez agora um mês. Então fica o nosso carinho, nosso beijão especial a toda a família Matarazzi, um registro de um benfeitor. Esteve aqui há pouco tempo entre nós e voltou para a morada perto do pai, nossa verdadeira morada, né? Então um beijão para você, viu, Marisa? Obrigado pela companhia. Vem com a gente, o nosso estudo hoje está prometendo ser muito legal, que vai falar inclusive sobre isso, né? Olha aqui, ó, no Evangelho número 20, diferentes estados da alma na erraticidade. Ou seja, erraticidade é o plano espiritual, o local onde a gente vai quando a gente se desenlaça aqui do corpo físico, viu? A Marisa e o Daniel estão passando para mim o que eu considero uma das maiores provas da vida, que é uma pessoa perder o filho. Pois é. Isso daí é... Então, que Deus abençoe todas as pessoas que passam por essa dificuldade e que têm esperança no porvir, né? E a Marisa, então, que é uma pessoa muito fiel a Deus e a família Jesus. Gente boa família demais. De pessoas altamente religiosas. Então, Marisa tem um conhecimento, e o Daniel, então, uma sabedoria espiritual notável, assim. Eu peço que assim que vocês sonharem com ele, nos mande mensagem. Manda mensagem, viu, Marisa, para nós aqui no WhatsApp. Então, gente, seguindo aqui o nosso contexto do nosso O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas peraí, que evangelho é esse?
Então é o evangelho de Allan Kardec? Quer dizer que Allan Kardec é o Jesus de vocês? Vocês não seguem Jesus, não? Jesus é a base. Gente. Allan Kardec vem trazer o evangelho de Jesus esmiuçado, ou seja, é como se tivesse pegado cada trechinho de que Jesus falou e colocado de uma forma fácil de ser compreendida. Entender. Então, por exemplo, hoje, o evangelho que nós estamos começando hoje é o capítulo número 3, que se intitula Há muitas moradas na casa de meu pai. De quem que é essa frase? Você conhece, não? Jesus Christ. Pois é, Jesus Christ disse essa frase. Nosso mestre Jesus, nos trazendo aí o alerta de que estamos diante de uma vastidão de mundos a serem habitados. Então vamos lá, gente. Você me acompanha na leitura aí? Hoje a leitura é rapidinha. Vamos lá. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Esse capítulo, gente, abriga alguns itens aqui que nós vamos citar, que eu vou citar aqui agora, como o que a gente vai falar hoje, são os diferentes estados da alma na erraticidade. Outro item é o diversas categorias de mundos habitados, destino da terra e causa das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Então, nosso capítulo 3, nós vamos descobrir toda essa história aí de como é que funciona esse negócio que Jesus falou. Tem muitos mundos, como assim? Não é só a Terra que é habitada no universo, como acreditavam antigamente? Então, vamos falar sobre isso ao longo aí desses próximos 5, 6 evangelhos aí pela frente. Bom, vamos lá então na leitura, ó. Primeiro item. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Vamos à explicação dos espíritos. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Vamos ao comentário da Estela. Gente, esse assunto, ele nos liberta de várias maneiras. A primeira é o nosso medo da morte. O Evangelho traz o tempo todo para nós que estamos em uma prisão, né? Quando você perde um ente querido, fala, olha, ele foi liberto do cárcere. O livro Roteiro traz para nós a Terra como uma escola, a Terra como uma viagem, porque a nossa verdadeira morada é no mundo espiritual. Daí, nós pensamos às vezes, tá, mas a minha morada lá é melhor do que a que eu tô aqui? Eita! Com toda certeza. Não é melhor estar em casa? Pergunta uma criança assim, ó, e se a partir de agora você não tiver mais escola? Você ficar só em casa?
Eita, eu quero. Por quê? Porque ele não gosta lá da escola, das provas, de ter que ficar escrevendo. Eles gostam dos amigos, não é? E o mundo espiritual é assim. Porém, quando se fala de que todos os espíritos que morrem vão entrar no estado de estar na erraticidade, o que é essa erraticidade? Ou seja, é o purgatório? É o céu? É o inferno? Onde é? É o estado do espírito desencarnado. Porém, quando você está aí na erraticidade, bom, então eu vou estar no mesmo lugar que um criminoso, que um pedófilo. Eita, isso não está certo. Não, não está certo mesmo. Se na nossa cabeça, que nem nós temos mínimo de justiça na nossa mente, nós não aceitamos essa ideia, imagina Deus. Deus de justiça, de amor, de misericórdia. Então, para onde que vai o povo? Sabe quando desencarna alguém da sua família, morre, um ente querido, um amigo, e você fica assim, será que tá bem? Porque nós temos amizade com o nosso irmão Newton Stuck, que ele faz a psicografia para as pessoas, e tem 2 tipos de buscas principais que as pessoas procuram a carta psicografada. Primeiro, notícia, porque tá doido de saudade. Imagina, gente, você ainda vai viajar daqui, fica um dia hospedado em Schmidt. A gente brinca de Schmidt, Mirassol, que são cidades muito vizinhas nossas aqui, é quase que um bairro, né, nosso. E nosso para eles. E aí ele chega lá, vai passar uma noite, como que é? Você andar lá? É o tempo todo no WhatsApp. Quando não tinha WhatsApp, como que era? Telefone. Quando não tinha telefone, como que era? Telegrama, carta. Porque a gente quer notícia das pessoas que a gente ama, não é verdade? E aí, quando ela desencarna, você fica assim, e aí? Será que ela está bem? E o que nós sabemos no mundo espiritual é, avalie como era essa pessoa na Terra. E aí você vai descobrir se ela está bem, automaticamente. É como você anda e fala assim para mim, ô Estela, eu vou viajar, vou para a Europa. Para Europa. E eu ganhei uma passagem para ir, porque a passagem é o desencarne, né? Ganhei uma passagem para ir. E aí eu sei que você ainda tá cheio de euro no bolso. Você acha que eu vou me preocupar? Não, ele tem muito dinheiro, vai se virar bem lá, vai contratar um intérprete, porque não sabe falar a língua das Europa, né? Agora, e se o Oceaner fala para mim, Estela, vou ter que ir para a Europa, acabei de ganhar uma passagem, eu não tenho 1 euro no bolso. Eu vou ficar preocupado. Esses euros que eu estou falando, essa bagagem que a gente vai para o mundo espiritual é como essa pessoa viveu na Terra. Ah, Estela, uma pessoa simples, pagava suas contas ali, mas era gentil. Você não tem ideia de como é contabilizado os bens que você faz na Terra. E não é bem assim, nossa, saiu da casa tal dia, tal hora para ajudar uma pessoa que estava na chuva, deu cesta básica para a família. Não são coisas grandes. Foi lá para a África ajudar, virou médico sem fronteira, virou dentista na Amazônia gratuitamente. Não são coisas grandes, eu estou falando de pequenos feitos nossos, pequenos. Esses dias lembra que o Carlinhos achou um cachorro perdido? Você tem noção do que é um cachorro perdido de uma família que considera, como a nossa irmã Sara Al-Assal aqui, que ela considera os cachorros, poxa, ela ama demais. Tô falando de um pet, tô falando de um membro da família. Aí o Carlinho foi, achou o cachorro, foi interessante esse dia aí, né? Carlinho é meu irmão, tá, gente? O Carlinho vê, ele ficou todo feliz que ele achou o cachorro. E é pra ficar mesmo, porque você acaba de achar, às vezes, o filho de alguém. Isso é contabilizado? Sim, e muito. E quando você é gentil com alguém que estava precisando muito que fosse gentil com ele, isso é contabilizado? Sim. E esses pequenos feitos, eles vão sendo somados e vai fazer com que você habite um lugar de pessoas que vivem dessa maneira. Ontem eu recebi um relato de uma irmã lá no centro, quem estava conosco na reunião ontem vai lembrar, a Cris do Neto. Ela falou assim que um dia ela levou uma fechada no trânsito e ela tem moto. E aí foi uma fechada, só que ela falou assim, e o cara tava tão desequilibrado que ela falou, nossa, do jeito que ele me fechou aqui, já ali na frente vai dar ruim. E ela começou até o trajeto, terminar o trajeto dela, ela foi abençoando ele para limpar o que ela estava sentindo da fechada e abençoando que já esse cara ia fazer alguma coisa ali na frente. Passou.
nem contou para ninguém, nem lembrou disso, porém ela foi na mesma noite em uma reunião mediúnica. E o marido dela ainda era encarnado. E falou assim, Cris, vem cá, terminou a sessão, e falou, preciso te dar um abraço. Aí falou, o que foi? Ele falou, tem uma entidade aqui agradecendo o que você fez, o direcionamento que você deu a uma pessoa que estava desequilibrada hoje na rua. E aí que ela foi lembrar. A oração dela ajudou com que não acontecesse alguma coisa muito forte ali na frente do desequilíbrio que a pessoa estava. Pequenos feitos. Nós gostamos de pagar favor, agradecer. Nossa, Luciano, você não agradeceu ainda o buquê de rosa que mandaram, que vai, agradece, porque a gente não tem esse desejo de agradecer. Você imagina benfeitor que tem poder de te ajudar. E aí tudo isso somado te leva a um lugar melhor. Eu vou falar aqui alguns dos casos que nós vemos de moradas, por exemplo, de quem perdeu o ente querido e não é muito afim com a mensagem espírita ainda, eu aconselho ler, por exemplo, Violetas na Janela. É um livro barato, fácil de ler. Li com a minha filha 2 vezes. Na verdade, ela leu uma vez comigo quando ela tinha 12 anos. Depois eu estudei ele com os jovens. O Violetas na Janela, ele mostra o caso de uma menina 21 anos, se eu não me engano, a Patrícia, que vai para o mundo espiritual e ela conta tudo que tem lá. E como ela era muito boa e bacana, ela tá num lugar maravilhoso. E aí minha filha um dia até falou para mim, mãe, mas será que as pessoas lendo Violeta na Janela, elas não têm vontade de se matar para ir para lá? É engraçado, né? Quando ela era novinha, hoje ela sabe. Fala, não, filha, se matar vai para outro canto, né? Ela falou, mãe, mas na verdade, sofre mesmo é quem fica na terra, né? Olha tudo que ela tem lá, porque ela pode vir de lá para cá matar a saudade. Ela vinha matar a saudade, ver os entes queridos, acessar uma tela que mostrava, igual o Big Brother, sabe como o pessoal compra aquele negócio de ficar olhando o que o povo tá fazendo na casa? Aquele mosaico, né? E eles têm esse acesso todo a nós. Deixa eu ver se o Sander tá bem lá na terra. Liga um botão, canal. Canal o Sander. Ah, lá, ele tá bem, ó. Tá bem, que bom. Isso é o Violeta na Janela. Aí a gente vai pro livro Nosso Lar. O Nosso Lar, ele é uma colônia que fica acima do Rio de Janeiro, em que nem é uma colônia tão evoluída assim, mas é maravilhoso. A gente tem as imagens, né, de desenho. É a Igorina que fez os desenhos? Sim, a Igorina Cunha. Igorina, ela foi no mundo espiritual e voltou e desenhou. Eu tenho até esse livro aqui. A Igorina aqui de Sacramento, Minas Gerais. E tive a honra de conhecer ela pessoalmente. E que deu as imagens para o filme Nosso Lar. Para poder fazer todo aquele filme foi tirado dali. Hoje coloco no grupo, até eu vou escanear e mandar. Ah, eu não consigo escanear porque ele é bem grande. Ele é bem grande, não, ele é tipo internet, um mapa, tem assim. Na internet, é o Oceander manda lá no grupo, que é muito bacana. Ela veio, psicografou, desenhando, né? E a gente já acha que é um lugar muito bom, mas pasmem, André Luiz está lá, desencarnou, foi para o Nosso Lar, que a gente sabe que é bom, porque tem Campo da Paz antes, que fica sonhando em visitar o Nosso Lar, mas só pode visitar se tiver um parente lá. Olha que interessante. É igual condomínio, você entra num condomínio? Não, só entra se teu amigo autorizar ali. Aí, a mãe de Chico está em um lugar acima, a mãe de André Luiz está em um lugar acima do Nosso Lar. Se Nosso Lar é maravilhoso a ponto de o vento tem sinfonia, o vento ele não é só um vento. O vento traz os instrumentos ali, do nada um piano, do nada um violino. Já pensou isso? As plantas surreal. Emitem luz, né? As plantas têm cores que André Luiz não consegue descrever. A veneranda, todos os meses, muda a decoração do Nosso Lar, tanto que no Natal é esplendoroso. Você que é contra a árvore de Natal, o Nosso Lar, então você vai se espantar, porque ela muda. É uma mega de uma festa. Tem uma época que é só girassol, e festa junina, eu não sei o que eles fazem lá, né? Será que tem quentão lá? Eu acho que não, festa junina é muito brasileira, e lá recebe também pessoas de outras, né, de outras nacionalidades. Isso é o Nosso Lar. Aí você me fala que a mãe da André Luiz mora em um lugar acima, tanto que André Luiz não pode pegar o elevador, entre aspas, e subir, mas a mãe dele pode vir visitar ele. Isso não é fantástico saber, gente? E por que essa mulher mora nesse lugar? O que ela fez? Meu Deus, ela era só uma dona de casa. Mas é uma dona de casa que faz o arroz com feijão ali, ó. E o que é o arroz e feijão nosso? Tudo que é te apresentado na vida, na hora que você vai num supermercado,
Você já parou para ver o que é a experiência do supermercado? É aquela pessoa que entra na tua frente numa corrida para ver quem vai no caixa e você cede. É aquela pessoa que você tá passando ali, ela fala, nossa, outro dia, foi isso que aconteceu, outro dia, uma pessoa deixou 2 bananas, eu falei, não, deixa aí. Não precisa. Eu falei, você arrancou 2 bananas porque não dava o dinheiro. Você acha que você vai ver uma pessoa deixar 2 bananas para trás, que deve ter dado R$1 e pouco? Aí você vai lá, não tinha, aí tava repartindo, tinha 4 bananas, ela falou, não, então pesa essas 2. Só falei, não, pode pôr aí, eu pago a banana. Uma senhora, ai, obrigado, filho, obrigado. Não, imagina. Coisas bobas, gente, bobas que a gente pode fazer. A moça do caixa com aquela cara mal-humorada dela, o que você faz? Fica mal-humorado, me acha esse atendimento, assim, olha a cara dessa moça mal-humorada, e aí você faz um diferente ali. É uma experiência, só um supermercado? Nossa! E isso é contabilizado? Sim, sim. Agora, se você fica pensando só na sua dor, você não consegue viver essas experiências. Não consegue ser gentil com essas pessoas que são estranhas, que você não tem o menor interesse. Mas aí que é a sacada, hein? Fazer o bem sem interesse, sem nenhum interesse. E é tudo contabilizado. Tudo contabilizado. Aí cai uma batata no chão. Fui eu que derrubei essa batata? Eu não trabalho aqui nesse mercado? Mas você tem uma coluna boa? Pega a batata, põe ali na gôndola. Não pela batata, pelo todo. Pra alguém não tropeçar. O rapaz que cuida da organização não ter que ele pegar a batata que você acabou de ver que caiu. Detalhes, a nossa vida é constituída de detalhes para mostrar se você é uma pessoa boa ou não. Ou você chuta a batata lá para debaixo da bancada. Já viu batata fedendo assim? E aí, muito do nada, o supermercado precisa contratar uma empresa de limpeza porque tem um bicho morto e não é uma batata. E sabe quem fez isso? Você. Você chutou a batata lá para debaixo. Gente, olha as consequências. Agora, e se é o contrário? Se é o contrário, também é contabilizado, que você fez um bem ali. Outra coisa que nós vemos é no livro do Newton Stuck, do Gabriel Martins, que ele é acompanhado pelo seu anjo de guarda no momento que ele está em coma, na UTI. E aí ele desencarna, ele vai para a colônia Fabiano de Cristo, que dizem que é aqui em cima de São José do Rio Preto, gigante, e que abriga jovens desencarnados. O que é o jovem, gente? O que o jovem gosta? Gosta de jogar bola, gosta de estar em turma. E é isso que eles fazem lá. E ele fica bobo, porque assim, tem muita coisa para fazer. E aí tem um momento que o anjo de guarda já relocou ele no mundo espiritual, ele todo feliz, ele pode visitar a mãe e o pai, só que ele pode visitar mais o pai, porque o pai está mais em equilíbrio do que a mãe. Toda vez que ele visitava a mãe, não vamos julgar a mãe, gente. A mãe perdeu um filho de 18 anos, dá para julgar? Não. Só que ele não conseguia, porque a tristeza da mãe era tão grande, que aí ele ficava muito mal, então ele podia visitar muito o pai. E aí, o anjo de guarda, depois que deixou ele lá, ensinou ele como que faria tudo, ele falou, meu irmão, eu tô me despedindo agora. Imagina para onde o anjo de guarda vai. Para um lugar muito melhor do que ele estava vivendo ainda. Ele falou, você era a minha missão, agora eu tô com saudade dos meus, eu vou lá ficar um tempo lá com a minha família. E aí a gente vê no livro Entre a Terra e o Céu, aquela mãezinha que perde Marcelo, de 8, 9 anos, se eu não me engano, e ela é levada no mundo espiritual em uma excursão, ônibus, imagina um ônibus que flutua e pega as mães à noite. Aeróbus. Eles pegam as mães à noite, mães de crianças. Gente, o que é uma mãe de uma criança que morreu? Uma mãe que o coração dela tá assim, ó, arrebentado. Independente da crença, da religião, eles vão buscar essas mães à noite, colocam elas nesses... Eu imagino ônibus, porque eles não falam se é ônibus, gente. Eles pegam, só fala que é uma excursão. Eles pegam elas todas as noites e levam lá. E nesse dia que eles levaram, se eu não me engano, é capítulo 11 do livro Entre a Terra e o Céu. Nesse dia que eles levaram elas lá, as crianças tinham preparado um coral para as mães. E essa mãe, se eu não me engano, a Marcelina, ela desce e ela vê aquele campo florido e ela fala para as amigas que estão na mesma situação que ela, de encontrar os filhinhos, ela fala assim, eu não quero voltar para a terra mais, de tão gostoso que é lá. E aí ela passa a noite inteira com o filho e volta. E esquece de tudo. Aí, André Luiz, porque até a gente fica com essa pergunta, mas ela não vai lembrar de nada? Isso
Parece injusto. Ele fala assim, não, mas olha como ela tá. Aí ela acorda melhor. Ela não acorda triste. Ela acabou de passar a noite inteira, porque ela tinha mais 4 filhos aqui na Terra. E ele estava num lugar maravilhoso. Maravilhoso. Então, como as pessoas desencarnam? A gente vê no livro Obreiros da Vida Eterna que a senhora que tomava conta de um orfanato católico, as irmãs orando, não teve jeito. Ela vai desencarnar e desencarnou. Como é que chega essa criatura lá? Triste porque morreu. Ela chegou, abriu o olho e falaram assim: pô, que bom, irmã, que agora você está aqui com a gente, vamos trabalhar. Faz uma prece pro pessoal aí. Centenas de pessoas, ela acabou de morrer, ela vai lá e faz uma prece para todos. E às vezes, como que é que as pessoas desencarnam? Às vezes elas vão pro hospital, igual a gente vê no E a Vida Continua, que a gente leu junto, né? A Evelina vai para um hospital que ela fala, meu Deus, porque ela não tinha noção de vida eterna. Como é que meu marido vai pagar esse hospital? Vai ficar caro, hein? Vai ficar muito caro, até aos poucos irem contando para ela que ela tinha desencarnado. Existem os que ficam dormindo porque eles não conseguem conceber a ideia de estarem mortos e o impacto é muito grande. Mortos no corpo, né? É. Só, né? Mas é um susto, né? Não conseguem dissociar o espírito do corpo, né? Exatamente, é um susto. Então, de todos esses exemplos que a gente encontra nessas obras lindas e reais, porque às vezes a gente lê como entretenimento, mas é real, são fatos reais, fica para nós essa esperança gostosa das pessoas que você conhece. Porque quando você conhece uma pessoa muito intimamente, você vai ver que, nossa, Luciana, mas aquele dia essa pessoa mentiu. Nossa, ficou devendo pro fulano. Então ela não é uma pessoa boa. Sério mesmo, gente? Ao longo da vida dessas pessoas que passou aí, que você tem uma dúvida, será que tá em um lugar bom? Ela fez tanta coisa boa que você não tem ideia. Que a gente não sai contando por aí, não é? Então essas pessoas que nos rodeiam, pode ter certeza, elas foram acolhidas, foram recebidas com todo carinho, estão em um lugar muito maravilhoso, assim como foram as cartas do pessoal da Boate Kiss, que foi um desespero para aquela cidade, não é? Todos eles dizendo, a gente está em um lugar maravilhoso. E se vocês querem vir aqui, principalmente as cartas eram para os pais. O Newton Stuck que psicografou e depois publicou bastante. Eu não sei onde que eu li num jornal as cartas. E aí a notícia era assim, ó, se vocês querem vir aqui onde nós estamos, começa fazendo bem hoje. De tão fantástico que é o lugar que eles estavam. E aí a psicografia não era de uma pessoa ou outra falando, era de todos. Foi um resgate coletivo, não é? E aí, dentro dessas psicografias, não era só essa mensagem genérica. Então, é genérico. O Newton Stuck foi lá e escreveu isso para todos. Tinha os detalhes. Ô, pai, manda um abraço pro fulano. Ô, mãe, e aí, tá cuidando do cachorrinho que chama não sei o quê? É uma comoção geral, né? E é isso aí, gente. Muita esperança, né? De que tá tudo bem e que nós também, plantando aqui, nós vamos colher tudo bem lá, em uma dessas moradas maravilhosas. Pois bem, meus amigos. Lembrando aqui que Jesus trouxe ainda depois dessa lição, quando ele falou que há muitas moradas na casa de meu pai, o pessoal ficou sem entender isso. Quiseram esmiuçar essa afirmativa dele. E ele disse assim depois: muitas coisas ainda vos tenho a dizer, mas não é chegado o momento. Dando uma clara dimensão de que nós ainda na época, né, quando ele estava aqui encarnado, nós ainda não tínhamos o adiantamento necessário para compreender. O pessoal, para você ter uma ideia, ainda na época acreditava em múltiplos deuses, as chamadas religiões politeístas. As pessoas acreditavam que existia Deus do trovão, Deus da lua, Deus do sol, Deus da terra, Deus da natureza. Então, na época, que já não era novidade, né, Moisés trouxe no Decálogo os 10 mandamentos e trouxe a afirmativa de que Deus era um só, demorou um tempo até as pessoas aceitarem. Até hoje ainda, inclusive, existem aqueles que não creem que Deus é um só, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu coloquei aqui embaixo o meu telefone. O pessoal tá me perguntando aqui, muita gente me pedindo, coloca eu no grupo, coloca eu no grupo. Adicionem vocês a mim no WhatsApp, nesse número que tá aqui, ó, tá vendo? 017 99702 3566, que aí eu coloco todo mundo no grupo, tá? Não tem o grupo do Momento Espírita, tem o grupo das nossas lives aqui, enfim. Voltando aqui. Vou até voltar aqui o nosso texto aqui. Acho que todo mundo já anotou meu número, né?
Depois eu coloco de novo. Vou deixar do nosso tema aqui, diferentes estados da alma na erraticidade. Então, Jesus, quando diz que há muitas moradas na casa de meu Pai, significa que existem muitos mundos, adiantados e atrasados. Mundos sempre equivalentes ao grau evolutivo moral de cada pessoa. Então, existem tantos mundos que abrigam os indivíduos encarnados, como nós aqui, estamos na Terra, encarnados, um planeta chamado Terra. Existem os mundos também que abrigam as pessoas que geralmente estão encarnadas em cada um dos mundos. Aqui na Terra também existe um mundo espiritual que circunda a Terra. Então, o mundo não é somente um mundo para encarnados, é um mundo para desencarnados, um mundo para pessoas em estado espiritual, ou seja, deixaram de ser almas encarnadas como nós somos hoje, estamos hoje, e voltaram a serem espíritos. Vocês concordam que seria uma grande bagunça em um universo formado por espíritos de grande estirpe e aqueles que foram criados ainda mais recentemente, que estão mais ainda em estágios iniciais do processo evolutivo? Ia ser uma grande bagunça se todo mundo vivesse num lugar só. Tem como você colocar crianças de jardim da infância para estudarem na mesma sala, mesmo que seja uma sala muito grande, estudarem com pessoas que estão já, por exemplo, fazendo uma pós-graduação ou fazendo um doutorado? Então não tem como. Aqui na Terra, você coloca as crianças no jardim da infância, você coloca aqueles que estão no primário, na primeira até a quarta série, né? Eu não sei se ainda hoje em dia é assim que funciona, chamado ensino primário, na minha época era, coloca em salas equivalentes, depois tem ali o primeiro grau, né? Que na minha época era da quinta até a oitava série, hoje acho que é da quinta à nona, né? É isso mesmo? Eu não sei, estou desatualizado. Tem o pessoal que estuda no colegial, depois tem a faculdade, pós-graduação, doutorado, etc. Na vida nossa corporativa, espiritual, acontece a mesma coisa. Jesus veio trazer para nós um grande alento, para mim trouxe um grande alento, saber que conforme eu me esforçar, eu vou subindo de graduação, eu vou subindo de qualificação moral. E nós vamos então passando a habitar outros mundos em diferentes graus evolutivos e, portanto, muito mais adiantados do que nós habitamos já. A Terra, dizem os espíritos, ainda é um mundo muito... Não chega a ser um mundo primitivo, porque nós não estamos ainda na Era das Cavernas. Nós estamos mais, como era aí 500, 1 milhão de anos atrás, né? 500 mil, 1 milhão de anos atrás. Nós já passamos por várias etapas e nós estamos ainda caminhando. Nós estamos entrando agora no mundo de regeneração. E depois nós vamos um dia habitar mundos de mais êxito, mundos mais felizes e mundos perfeitos, como Jesus já habita. Jesus consegue, por exemplo, hoje experimentar uma moradia de espíritos já perfeitos, como ele é, e consegue ainda trabalhar, né, no auxílio a uma população de, hoje aqui na Terra, mais de 30 bilhões de espíritos, né? Dentre eles 8 bilhões encarnados e o restante de desencarnados, em média. Então, essa mensagem de hoje trouxe para todos nós um grande estímulo. É para nos trazer estímulo, dizendo assim, olha, continuem, perseverem, que vocês ainda vão ter merecimento de habitar lugares mais felizes, mais harmônicos, como a Estela citou, lugares onde as plantas brilham como luz, como se tivessem LEDs nela. Os animais são mais inteligentes. Mas tem animal no mundo espiritual? Eu falo, poxa, lógico que tem. Por que não teria? Seria muito estranho se não tivesse. Imagina você viver num mundo ou numa colônia espiritual sem nenhum animalzinho. Poxa, eu vivi tanto tempo na Terra, lá cercado de animais. Aí chega agora no mundo espiritual, eu tô aqui desprovido, não tem animal nenhum aqui, não tem um cachorrinho, um gatinho, não tem nada. Não tem pássaros. Então, a vida aqui é uma pequena amostra de como que é a vida maior no mundo espiritual. E agora eu queria trazer aqui uma mensagem, um direcionamento àqueles que perderam seus entes queridos. Vocês podem ter certeza que essas pessoas que ao longo da vida construíram bem, estão hoje experimentando a colheita desse bem. E não seria de se estranhar que essas pessoas estivessem numa condição hoje muito adequada, muito de equilíbrio, tanto físico, que a pessoa passa a ter um corpo chamado semimaterial ou chamado perispírito, um corpo que não tem mais a possibilidade de desencarnar, ou seja,
Você vai para o mundo espiritual, então você tem um parente teu aí que desencarnou com câncer, desencarnou num acidente, que teve ali muitas mutilações e tal. Pode ter certeza que a pessoa no mundo espiritual não passa mais pelas dificuldades que nós temos aqui físicas. Chegado no mundo espiritual, a não ser aqueles que cometem a autodestruição de si mesmos, né? Aí a pessoa é obrigada a cumprir a desordem que ela mesma causou em si mesma. Então não é nenhum castigo divino. A gente já falou disso outras vezes, mas vale a pena repetir. A não ser em casos onde a pessoa escolhe se automutilar, ela não recebe no mundo espiritual automaticamente o reparo daquilo. Por exemplo, se eu sair daqui hoje e decidir colocar minha mão numa serra, sabendo que essa serra vai cortar minha mão fora do meu braço, vai desmembrar a minha mão, se eu fiz isso por livre e espontânea vontade, quando eu desencarnar, não vou ter minha mão restabelecida imediatamente, não, senhor. Porque eu fiz uma escolha. Certo? Agora, quando acontecem fatos, por exemplo, foi um acidente mesmo, não quis cortar minha mão, eu me acidentei numa cela, estava trabalhando ali, estava um pouco cansado, me distraí e tive minha mão amputada no acidente. Chegando no mundo espiritual, a providência divina vai me dar outra mão, novinha de novo. E sabe que não foi intencional, não foi por um desejo de me autodestruir. Agora você imagina então as pessoas que desencarnam com doenças, com acidentes, com fatalidades. Como está até minha amiga Marisa perguntando aqui se o filho dela está num bom lugar então, o Rafael. Gente, eu conheci o Rafael desde quando eu nasci. Aliás, desde quando ele nasceu, né? E quando ele nasceu eu já tinha aí quase 8 anos de idade. Eu lembro do Rafael na tua barriga, viu, Marisa? Até hoje. E o Rafael desencarnou há um mês atrás, mais ou menos. E o Rafael sempre foi uma pessoa altamente gentil, altamente prestativa, uma pessoa que se predispunha a auxiliar no que fosse necessário. Sempre foi um indivíduo exímio, estudioso, muito inteligente, que usava a sua inteligência para o bem. Aí eu pergunto para vocês: Jesus falou que Deus é amor. Foi Deus que criou Rafael. Se Deus é amor, onde que Deus colocaria alguém com essas qualidades? E digo mais, gente, na doutrina espírita, só um parênteses rapidinho aqui para interromper a fala do Ossi. Rafael era ligado em artes. Sim. Ele era musicista. Não, ele era um violinista exímio. Na doutrina espírita a gente tem a mensagem que todas as pessoas ligadas à arte, ela tem um passo a mais no encontro de Jesus. Sim, porque para poder produzir o que ele produzia musicalmente, a pessoa tem que estar com uma sintonia com o alto. Exatamente. E ele tinha essa sintonia, gente, vocês não fazem ideia que bênção que era ser vizinho dele na época. Eu tô falando de arte e arte, eu tô falando de arte que inspira, que é belo, sim, tem um passo a mais. Seja música, seja pintura, seja lá um escultor, seja a arte que for, né? Poesia. Isso. Então o Rafael, quando ele começou a tocar violino, que ele estava aprendendo a tocar, ele aprendeu muito rápido. Ele encantava ali a região nossa, né? A gente morava aqui na Anchieta, a gente era vizinho de morar de frente um pro outro, assim. Só tinha que atravessar a rua, já estavam... Então quando ele começava a ensaiar, era como se invadisse um mar de rosas, assim, dentro de casa. E quando ele parava, eu falava: ô Rafa, continua aí, pelo amor de Deus. Eu gritava assim da minha janela lá: continua, Rafa, tá muito bom. Aí vocês imaginem, gente, alguém que produzia só o bem assim. Qual que é a condição da pessoa no mundo maior? A gente fala mundo maior, é o mundo espiritual, né? É uma condição excelente. É uma condição de muitos recursos à sua disposição. Porque ele e continua sendo um grande benfeitor, um grande indivíduo de grandes qualidades morais. A providência divina jamais deixaria de lado alguém que trabalha para ela. E o Rafael foi uma pessoa assim. Além de ser um excelente filho, era um excelente amigo, posso dizer isso. Vizinho bom e bom demais, então, né? gente, vizinho bom é uma benção na tua vida, né? Você já teve vizinho ruim já? Ai, lasqueira. Eu tive muito poucos vizinhos, não eram bons. Agora o Rafael, a Marisa, o Daniel, o Danielzinho, a Roberta, meu Deus, eram maravilhosos, são maravilhosos. Então eu fico pensando assim, gente, que bênção você ter uma jornada de um dia as pessoas estarem falando de você numa live como essa. Quem me dera um dia eu desencarnar e alguém ficar falando de mim: nossa, e você, André, que beleza que ele era. Quem me dera, hein? Não sei se eu vou ter esse merecimento, não.
mas o Rafael com certeza tem esse merecimento. Ele e outros vários, né, que a gente se recorda aqui na mente, vários amigos, pessoas valiosíssimas. Essas pessoas hoje compõem a vida maior e estão do lado de lá, continuando a viver. A vida continua do lado de lá também. Inclusive, como eu falei há pouco, uma vida sem doença, sem amputações, sem mazelas, uma vida de equilíbrio emocional, ou pelo menos de um convite a estarem de melhor equilíbrio, com melhores condições. Os ambientes que você vive são altamente equilibrados. Agora, deixa muito claro aqui também a mensagem aqui dos espíritos que aqueles que cultivaram o pessimismo, a indiferença, o ódio, a inveja, a maldade, não dá para dizer que essas pessoas estão em mesmas condições, porque elas fizeram uma escolha. Elas sabiam que quando faziam mal, estavam prejudicando e trazendo mazelas às pessoas. Se elas, mesmo assim, elas fizeram essa escolha, elas hoje estão, então, experimentando sensações desagradáveis no mundo espiritual. Aí você pode estar pensando assim, ai meu Deus, nossa, me lembrei agora de um parente ou de um amigo que vivia essa situação. Então quer dizer que ele está mal no mundo espiritual? Olha, sinto te desapontar, mas não dá para nascer par de asas nas costas de ninguém, só porque a pessoa faleceu. Você não vira anjo porque você morreu. Você continua a vida exatamente como ela estava acontecendo aqui. Só que tem uma notícia boa para essas pessoas más, que foram más provisoriamente. Ninguém está fadado a ser mal para sempre, né? Essas pessoas recebem amparo, elas vão receber apoio, vão receber uma companhia espiritual que vão lhes convidar a se regenerarem moralmente. Então não precisa ficar preocupado. Que já aconteceu de muitas pessoas chegarem em mim e falarem assim, escuta, me conta, como é que será que está o meu pai? Como é que será que está o meu tio? Nossa, eles eram muito maus, eles eram com inconvenientes. Nossa, meu pai, já aconteceu um caso de uma moça falar para mim assim, meu pai abandonou minha mãe, ele era alcoólatra, e ele cometia pequenos delitos, e não sei o quê. Eu falei, olha, não dá para dizer que teu pai virou anjo, né? Chegou no mundo espiritual. Mas tem um monte de gente do lado de lá que ama muito ele. Opa. Mesmo com todos os defeitos que ele apresentou aqui. Ele é acolhido. Então ele é acolhido, ele é amparado. Só que não dá para dizer que ele vai para uma colônia espiritual semelhante àquela que vai uma pessoa que só fez o bem. Como eu falei há pouco no início, lembra? Não dá para colocar crianças no jardim da infância para estudar junto com quem está fazendo pós-graduação. Então ele vai para um mundo, para uma atmosfera psíquica, que a gente dá o nome de colônia espiritual, que é conveniente às suas aspirações morais. Ele fica um tempo entre pessoas que também tinham aquela mesma índole. E aquele experimento que ele passa de um certo desconforto, de conviver com gente que não é tão legal, remodela a pessoa. Que a pessoa acorda do mundo espiritual e fala, escuta, só tem gente aqui egoísta ao meu lado, só tem gente que me perturba, que me cutuca, que me enche as paciências. Cadê aquela galera legal lá que eu tinha? Familiares lá que me acolhiam. Que tinham uma paciência comigo. Pois é, que me aturavam tanto lá. Falei, cadê aquela turma lá? Falei, pois é, agora você está ficando junto com pessoas que são parecidas contigo na índole. Aí a pessoa pensa, meu Deus do céu, não quero isso para mim não. Não, isso não é para mim. E aí esse ímpeto dela não querer isso para ela, faz ela desejar uma regeneração. Na hora que ela desejou isso, já tem alguém para dar a mão para ela assim. Então vem cá, meu filho, vem para cá. Você quer ler um relato bem que descreve um lugar desse? Chama A Cidade Estranha, do livro Libertação. Tem ninguém ali, não é absurdo não, só são pessoas assim que falam mal da vida do outro o tempo todo, não é ninguém, desgostosa. Ninguém de maldade grandiosa, né? Cidade Estranha. Você vai pra Cidade Estranha. Pois é, sei não, se eu não vou pra lá. Aliás, se eu for um dia pra esses beiradas do inferninho, vocês me socorrem lá, viu, gente? E se tiver cabelo no mundo espiritual, nós não vai reconhecer. Não, vocês vão reconhecer sim. Meu cabelo ele vai ser sutilmente invisível. Vai ser um cabelo quase aqueles de fibra ótica, sabe? Ele é quase invisível. Você continua assim, tá? Pra nós te salvar. Então, gente, vocês me salvem aí, por favor. Quem chegar no mundo espiritual primeiro que eu aí, na hora que vê o Sander caído lá, vocês vão lá me resgatar, por favor. Mas é isso, gente. E esse capítulo, para mim, me traz essa introdução aqui do capítulo 3º, traz para mim uma grande esperança, sabe? De habitar e me reencontrar com pessoas queridas. Só que para eu ter esse merecimento, eu preciso continuar fazendo bem aqui.
Ah, eu quero reencontrar minha vozinha, quero um anjo na minha vida. Então, pois bem, trate de ser um anjo na vida de alguém Fazer também. as coisas igual a vozinha fez. Tua avó foi um anjo na sua vida, não foi? Ela foi para um lugar onde vivem pessoas que são anjos nas vidas das pessoas. Seja você um anjo na vida de alguém. Escolhe alguém aí. Ou escolhe alguns. Senão você não vai encontrar ela com tanta facilidade. Aliás, você pode até ter o merecimento de receber uma visita dela, como a Estela citou aqui da mãe do André Luiz. Teve que vir de um local muito mais adiantado. Teve que praticamente, vamos dizer assim, vou sair aqui do meu condomínio fechado para ir visitar alguém lá na favela lá. É o que acontece. A gente vai ter que contar com esse merecimento nosso e a pessoa que está acima de nós, sem dúvida, tem merecimento de sobra para poder fazer o que ela quiser, né? É assim, gente, você consegue transitar de onde você está para lugares inferiores. Isso aí é passe livre. No mundo espiritual é assim. Agora, para você que está no mundo inferior, numa zona inferior, ir para um lugar superior, aí já é complicado, hein? Geralmente a gente não tem essa permissão. Então a gente chega lá e a gente começa a tumultuar lá o ambiente. Pega essa criança que eu falei há pouco aqui, recém-nascida. Coloca ela numa sala de gente estudando ali em silêncio, intelectuais, pessoas em busca de equilíbrio. A criança vai começar a chorar, vai gritar, vai espernear, vai tumultuar o ambiente, então não é permitido. Agora, o intelectual pode ir lá visitar a criança, na creche que ela está ali inserida. Então, meus amigos, para fechar aqui nosso estudo de hoje, a informação é essa. Vamos em busca de fazer o bem, vamos em busca de nos auto-regenerar. Quando nós formos chamados à vida maior, e pode ser que seja hoje, falo isso sempre aqui, algumas pessoas acham que esse é um certo pessimismo da minha parte. Não é. É um choque de realidade. Pode acontecer. Você garante que você vai estar aqui encarnado até o fim da tarde? Eu não garanto. A minha eu não sei. Aliás, eu não sei nem daqui a um minuto. Quanto mais até o fim da tarde. Então, vamos fazer hoje, por merecer, chegar num mundo maior e ter essa capacidade de reencontros maravilhosos, de renascer na vida maior, renascer no céu, vamos dizer assim, e ter encontros com pessoas que nos precederam a jornada e que vão ficar felizes com a nossa reentrada, com o nosso renascimento na vida maior. Como a gente falou aqui do nosso inesquecível Rafael, nós vamos citar ele aqui outras vezes depois, sem dúvida nenhuma. Ele deve estar rodeado de tanta gente maravilhosa como ele é, que fica a saudade nossa, né, da convivência com gente assim, mas fica a alegria de saber que a pessoa acertou ali a sua a necessidade que tinha de estar aqui encarnado, veio buscar alguns ajustes e conseguiu cumprir sua missão. Porque se não tivesse sido assim, a providência divina não teria permitido o seu desenlace. Se permitiu, é porque já entendeu que já houve, os débitos foram quitados plenamente. Não é isso? É isso, só uma observação bem rapidinha. Para você que perdeu um ente querido, siga a sua vida da melhor maneira possível, porque se essa pessoa ela tá melhor que nós, ela vai ter acesso a você. E aí ela vem te visitar de vez em quando. Aí ela vem ver você mexendo nas plantas, ver você fazendo uma prece, ver você organizando um guarda-roupa. Essa pessoa vai ficar feliz. Então, às vezes, aqui na Terra, a gente quer dar tanto presente para as pessoas que a gente ama, né? É dia dos pais, é dia disso, é dia daquilo, é aniversário. E todo mundo gosta de dar presente, às vezes até mais que receber os presentes. Vamos dar esses presentes para as pessoas que desencarnaram e vêm nos visitar. E o presente é, você tá bem, você tá seguindo a vida. Então bora lá, gente, força, que não é fácil, mas a gente consegue. E a Marisa está dizendo aqui, gratidão eterna, feliz com essa palestra maravilhosa. E é verdade, Marisa. Nós não estamos aqui em busca de ludibriar ninguém, inclusive, não é precedente da doutrina espírita enganar ninguém, nem Com criar certeza. Ilusões. São fatos reais baseados no ensinamento de Jesus. Com certeza. Então Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitas esferas para que a gente habite no futuro. Portanto, a felicidade nos aguarda. Depende do nosso pequeno esforço, como dizem os espíritos. Basta-lhes apenas um pequeno esforço para sair de onde estás. Para você dar um primeiro passo, basta um desejo de inclinar o corpo para frente, assim, ó. Tua perna já se projeta e você já dá um passo. Não é muito difícil, não é para você escalar a montanha. A Rosângela falou um negócio bem legal também aqui, ó, Rosângela Monzani. Faça a doação em nome dos entes que partiram, isso é muito bom, bom mesmo. A gente tem relatos do Chico sobre isso. Então faça um almoço beneficente em nome do fulano.
Ajude uma família, e a família fala, nossa, eu não sei como te agradecer, não, faz uma prece pro fulano. Isso é maravilhoso, né? O pessoal faz missa de 7º dia, muito válido também, né? Principalmente para quem tinha essa crença católica, essa fé. Mas se você fizer um bem para alguém, esse jato de gratidão vai direto no peito do desencarnado. Então, valeu, gente. É isso aí. Depois eu volto para os recadinhos do final de semana. Eu lembro muito do Divaldinho. Lá em Votuporanga tem um centro nosso do Divaldinho, do Luiz Antônio e da Isabel. Da Isabel. É o GEMAN, Grupo Espírita Maria de Nazaré. Lá, uma vez por mês, se não me engano, não sei se é uma vez por semana, uma vez por mês, acho que é uma vez por mês. Eles fazem um almoço lá, beneficente, para a comunidade carente lá da região. Na região ali é o bairro Pouso Bom, ali em Votuporanga. Então vão muitas famílias muito carentes que moram em volta lá. São 150 assistidos lá no sábado. Pois é, 150 pessoas recebem um almoço delicioso, que eu já almocei lá já com eles. E sempre quem faz o almoço é a família de alguém que desencarnou, alguma pessoa que partiu para o mundo espiritual. Então, eu lembro do Divaldinho falando assim, hoje esse almoço aqui, aquele vozeirão dele, hoje o almoço é oferecido pela família do fulano de tal, em seu nome. Aí todo mundo faz uma prece em nome dele, agradecendo, é lindo. Já pensou que bacana um dia eu estiver já no mundo espiritual e eu ter a notícia que estão fazendo um almoço para famílias carentes, estão oferecendo em meu nome? Esse é um oferecimento do Oceander, que estava aqui até pouco tempo atrás, não está mais, que ele receba lá no mundo espiritual esses eflúvios, essas vibrações. Poxa, eu acho que eu vou ficar muito feliz. Aqui em Rio Preto, se você quiser ajudar o Aeluz, a gente recebe quase 100 assistidos ali, senhorinhas, toda semana, todo sábado, vai lá conhecer. Isso. Quiser, pode ser cachorro quente, pode ser pipoca. Pode ser o que você quiser. Pode ser. A gente só recomenda assim que não tragam coisas muito doces, assim, né? Muito doce, muito açucarado, porque tem algumas pessoas lá que têm diabetes e tal. Então, se puder, possível, traz um bolinho ali de fubá, né? Que é uma coisa que não mata ninguém, né? Faz um negocinho mais leve, mais light, né? Eles amam. Pois é. Gente, vamos então para os nossos momentos finais aqui, caminhando para o nosso momento da oração. Vamos lá? Depois eu volto para os anúncios, então. Um beijo, gente. Valeu. Eu vou lá cuidar da mames. Então, vai lá. Inclusive, tem muitas atividades essa semana aqui que começa hoje, né? Vamos lá. Você está preparado aí? Pegou sua aguinha? Pegou sua água para ser fluidificada? Como para o nosso momento de oração? E hoje eu estou com meu salzinho aqui no fundo, ó. Tem um salzinho de leve aqui, ó. Uma pitadinha de sal. Esse salzinho rosa aqui é uma benção, viu? Vamos lá, gente. Senhor Jesus, mestre amigo, uma grande satisfação poder falar contigo. Fazer essa ligação direta. Muitas vezes as pessoas podem pensar que precisa de grandes rituais, de falas mais rebuscadas. E nós sabemos, mestre, que para falar contigo basta abrir o nosso coração. Não tem nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de ritual. Falar contigo é apenas mentalizar a tua figura bondosa nas nossas vidas. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma manhã em que nós tivemos aqui hoje o esclarecimento de que nós habitamos várias orbes, várias esferas, vários locais, especialmente aqueles mentais. Podemos viajar com o nosso pensamento pelo universo inteiro. Não há limite para nada que seja semelhante ao pensamento. Para as forças físicas, existem outras forças que impedem o avanço. Como, por exemplo, fica difícil nós conseguirmos fazer uma viagem em altíssimas velocidades sem que o aparelho em que nós estamos viajando possa se desintegrar. Porque existe um atrito. Se eu pegar um avião aqui, esse avião pudesse voar, por exemplo, a 30 mil quilômetros por hora, com muita facilidade ele poderia se desintegrar aqui na nossa atmosfera, que possui massa, possui elementos que causam atrito à fuselagem desse avião. Então, a matéria precisa obedecer a uma resistência. Não dá para viajar a 30 mil quilômetros por hora com nenhum objeto fabricado atualmente, senão ele se desintegra. Agora, para o pensamento, mestre, nós sabemos que ele não tem limites, ele viaja para qualquer canto do universo instantaneamente. Então, nós te agradecemos por esse esclarecimento e sabemos que vamos estar contigo cada vez mais próximos.
de acordo com o nosso pequeno esforço, como nós estudamos aqui hoje. Que os nossos entes queridos estão bem cuidados no mundo espiritual. Dá uma alegria saber que em breve, quando chegar a nossa hora, nós vamos também experimentar a alegria desses locais abençoados, equilibrados, de natureza abundante, de clima estável, de pessoas bondosas, já com mais gabarito para nos auxiliarem nesse retorno à vida maior. Portanto, mestre, queremos aqui abraçar todos os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão no nosso pensamento nesse instante, que já estão no mundo maior, e recebam todos um jato de amor, de carinho, de gratidão, que sai direto do nosso coração e entra no coração espiritual dessas pessoas que amamos. Queremos orar também, mestre, em favor daquelas pessoas que não souberam dar bom direcionamento à própria jornada, que cometeram erros. Esses são os que mais precisam das nossas preces. Aquelas pessoas que tiveram uma vida desregrada, causaram algum certo problema, mas nós sabemos que a tua bondade os abraça também. Nós queremos fazer como o Senhor faz. Queremos direcionar nesse momento essas boas vibrações a esses seres que são nossos irmãos, que estiveram conosco e por algum motivo tiveram um desenlace que não foi muito agradável às vezes. Que possam todos receber esse jato de fortalecimento íntimo para que possam se recuperar o quanto antes na chamada erraticidade, como estudamos aqui hoje, na vida maior. Senhor Jesus, muito obrigado por enviar toda semana aqui esses amigos incansáveis, esses verdadeiros administradores desse projeto doutrinário, aqui encabeçado pela nossa rede Amigo Espírita, e por outras tantos conglomerados de pessoas que divulgam o teu evangelho, independente de serem espíritas, aqueles nossos irmãos que divulgam amplamente a tua obra através dos ensinamentos da Igreja Católica, da Igreja Protestante, dos nossos irmãos umbandistas, taoístas, muçulmanos, todos, sem exceção, mestre. Por mais que alguns não te sigam especificamente, mas se eles têm na sua composição ensinamentos que levem ao amor ao próximo, mesmo que não citem o seu nome, eles estarão dentro da obra de Deus. Mesmo que o nome dos deuses deles sejam diferentes dos que a gente fala aqui. Independente da crença, todos somos irmãos e devemos permanecer unidos no ideal de bem comum. Também direcionamos energias boas aos nossos governantes para que possam ter compaixão da nossa população, que possam trazer benefícios, possam diminuir iras, diferenças, possam deixar de construir muros e possam construir mais pontes. Governantes mundiais que promovem guerras, que promovem destruições em massa, que tudo isso possa ser extirpado, esse sentimento de destruir o outro possa desaparecer do coração daqueles que ainda sentem ódio. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma manhã abençoada. Abençoe esses irmãos aqui queridos que nos acompanham semanalmente e aqueles que acompanham em outro momento, pelos seus afazeres. Permita-nos, mestre, que semana que vem possamos dar continuidade a esse estudo abençoado. Muito obrigado, Senhor Jesus, e obrigado a toda a equipe espiritual desse trabalho tão abençoado. Na tua bênção, mestre, queremos estar contigo hoje e sempre. Que assim seja.